Olá a todos, meu nome é Débora Santos, sou da Universidade Federal de São João del Rei, assim como os outros autores deste artigo, Felipe Guerra e Marina Donato. Hoje estamos aqui para apresentar a vocês o estudo de caso de manifestações patológicas em uma edificação da cidade de Congonhas, Minas Gerais. Em uma obra, deve-se ressaltar alguns elementos importantes da construção civil, como a segurança, a estética, a higiene e a funcionalidade, preceitos indispensáveis para a utilização de uma edificação. Contudo, não sendo menos importante e muitas vezes abandonados, os custos com manutenção e durabilidade são critérios importantes para que se tenha uma longevidade saudável da estrutura. O objetivo dessa pesquisa é analisar e avaliar as manifestações patológicas de uma edificação a partir dos procedimentos normativos de inspeção visual. Esta edificação trata-se de uma obra filantrópica que se destina a um asilo para idosos na cidade de Congonhas. Apesar de ser uma instituição particular, recebeu dinheiro público em sua construção, contando com mais de uma empresa construtora para seu erguimento. A classificação de patologias de acordo com Figueiredo é feita separando o problema e subdividindo, podendo ser por umidade, trincas e fissuras ou patologia de revestimentos. A umidade é uma grande vilã para a construção civil, causando diversas patologias. Conforme podemos ver na figura 1, existem diversas formas que a água pode vir a danificar uma edificação. As fissuras podem estar relacionadas ao aviso de algum problema sério na estrutura, o comprometimento do desempenho da obra em ser visto e também o constrangimento psicológico que a fissuração exerce sobre seus usuários. Na figura 2, podemos ver uma ilustração da deformação de uma viga sendo maior que a viga superior, o que pode causar fissuração na alvenaria. Para a realização deste estudo, foi necessária a elaboração de uma base de dados sobre a estrutura já construída, através de entrevista com responsáveis pela obra, bem como os oficiais que trabalharam em sua execução, pois não haviam projetos disponíveis. Para se avaliar a morfologia das patologias encontradas, foi realizada uma inspeção bibliográfica. Utilizamos o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, na norma de inspeção predial nacional, que fixa as diretrizes, conceitos e terminologias, convenções, notações, critérios e procedimentos relativos à inspeção predial. A norma do IBAP classifica em nível 1 para edificações com baixa complexidade, nível 2 para edificações com média complexidade e nível 3 para edificações com alta complexidade. Logo em seguida, foi identificado visualmente o processo patológico em questão. O mesmo foi fotografado e então sua abertura foi medida parede a parede, utilizando-se um escalímetro padrão. As fendas são manifestações patológicas que afetam a construção civil e podem interferir negativamente na estética, na durabilidade e principalmente nas características estruturais da obra. Neste estudo, a classificação das fendas foi realizada de acordo com Oliveira, conforme os dados apresentados na tabela 2, a partir das medições realizadas. Finalmente, em relação à resistência da estrutura, as patologias foram classificadas de acordo com o IBAP em risco mínimo, que é o risco de causar pequenos prejuízos, risco médio, que é o risco de provocar a perda parcial do desempenho, e o risco crítico, que é o risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas. A estrutura em estudo foi acrescida de um pavimento superior, o que causa uma maior imposição de tensão sobre o solo. Portanto, durante os 8 meses, estes processos patológicos foram acompanhados e classificados como inertes ou ativos. Este é um fluxograma percorrendo toda a metodologia utilizada. A inspeção utilizou os parâmetros do histórico da edificação, uma inspeção visual e uma pesquisa bibliográfica. Assim, houve uma classificação das patologias, o que nos levou à origem, ao risco inerente à resistência e à evolução da patologia. A inspeção visual foi realizada para verificação dos processos patológicos presentes neste estudo,
A partir dela, foram utilizadas as normativas vigentes para identificar as causas das patologias observadas e classificá-las de acordo com seu grau de periculosidade. A inspeção realizada foi de nível 1 da norma do IBAP, devido à baixa complexidade da estrutura, que é uma edificação apenas de um pavimento prestes a receber uma ampliação. Obtidos os dados das patologias, elas foram fotografadas e seus limites foram pintados, para que, se houvesse aumento de amplitude, ele pudesse ter sido verificado. Neste trabalho não foram realizados ensaios sobre as patologias, apenas as suas devidas classificações, de acordo com a norma supracitada. Para facilitar o entendimento das posições onde foram encontradas as patologias, foi elaborado um mapa de danos, conforme apresentado na figura a seguir. Aqui podemos ver em vermelho o aparecimento de umidade ascendente em torno do prédio. Em amarelo, as patologias localizadas nas esquadrias. E em ciano, as patologias em alvenaria de vedação. Na figura 5, nós temos as primeiras patologias apresentadas. Elas têm espessuras inferiores a 2 milímetros de abertura, porém são profundas. Aí são associadas a uma causa comum a estruturas na região, o recalque, e a ausência também de juntas de dilatação na laje. Como não notou-se um alargamento na fissura durante a construção do pavimento superior, conclui-se que a fissura está inerte e, portanto, não existe um risco para ocupação. Na figura 6, temos a janela do ambiente recepção, e são apresentadas essas patologias em torno da esquadria. Deve-se salientar que essa patologia ela é causada por dois fatores morfológicos distintos. O primeiro é a má execução de vergas e contravergas que existem na edificação, e isso foi associado também à umidade ascendente, que enfraqueceu a argamassa. A patologia foi classificada como inerte e de risco baixo. A figura 7 apresenta uma trinca formada na parte superior da porta do ambiente estudado. De acordo com a inspeção, a medição da espessura da trinca ela apresentava 3 milímetros de abertura. E não observou-se evolução com o decorrer da construção do pavimento superior. Portanto, como não houve aumento em espessura ou ampliação, o risco avaliado é baixo. Porém, o prejuízo estético ele é muito grande e causa uma insegurança no ocupante da edificação. Concluindo, esse trabalho dedicou-se a analisar as patologias mais frequentes em alvenaria de vedação. Para a elaboração dessa pesquisa, foi realizado o levantamento das principais patologias, bem como suas origens e formas, sendo que a deterioração do concreto e o recalque são vistos como os mais preocupantes. As patologias presentes foram verificadas e permaneceram inertes após a construção do pavimento superior. Percebe-se o quanto é viável que sejam pensadas medidas profiláticas para se evitar o surgimento da patologia. Junto aos processos de manutenção, é de extrema importância a execução de procedimentos de vistoria dos elementos construtivos, justamente para que não tenhamos um gasto exacerbado na correção de erros passados. As referências utilizadas neste trabalho e fica aqui o nosso muito obrigado.